Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através das ondas curtas da difusora, através do nosso blog ou através do YouTube na internet. Nesta linda manhã de sábado, sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Em nosso programa de hoje, faremos um breve resumo da lição de número 9 de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que neste terceiro trimestre de 2013 trata sobre o importante assunto Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. Nosso tema de hoje é Confrontando os inimigos da cruz de Cristo. Façamos a leitura de nosso texto áureo que encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículo 18, que assim nos diz: Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Para introduzirmos nossa lição Confrontando os inimigos da cruz de Cristo, quero trazer à lembrança de nossos ouvintes um acontecimento narrado no capítulo 9 do Evangelho escrito por Marcos, ocorrido na cidade de Cafarnaum, onde naquela ocasião o apóstolo João relatou a Jesus o seguinte acontecimento: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Ao que Jesus respondeu a João: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Em nossa lição de hoje, aprenderemos que, ao escrever aos irmãos filipenses, o apóstolo Paulo identificou a existência de falsos obreiros no meio daquele rebanho. Entretanto, a exemplo de Cristo, Paulo não se dirigiu a eles na carta. Suas palavras foram direcionadas aos irmãos de boa fé que naquela cidade viviam e serviam a Deus, orientando-os a não aceitarem os ensinamentos antibíblicos dados por muitos obreiros fraudulentos que ali havia, a quem Paulo, chorando, tratou como inimigos da cruz de Cristo. A estas alturas, o prezado ouvinte deve estar se perguntando: por que inimigos da cruz de Cristo? Bem, há alguns programas atrás tratamos aqui acerca da questão relativa à circuncisão. Dissemos que na igreja em Filipos e em todas as igrejas cristãs, onde havia membros provenientes do judaísmo, eram ministrados ensinos que apontavam para a necessidade da prática da circuncisão. E esses desnecessários ensinos eram sistematicamente combatidos por Paulo. A questão relativa aos costumes judaicos gerou muita controvérsia e até atritos entre os apóstolos do Senhor. No capítulo 2 da carta escrita aos Gálatas, vemos uma dificuldade vivida pela igreja dos dias do apóstolo São Pedro. A igreja daqueles dias era composta por dois grupos. O primeiro grupo era o grupo constituído de judeus convertidos ao cristianismo. O segundo, por sua vez, era composto por gentios. Ora, os gentios eram as pessoas que não pertenciam à nacionalidade judaica. Em outras palavras, todas as pessoas que não eram de descendência israelita eram consideradas pessoas gentílicas. Nessa passagem bíblica, Paulo nos informa que numa reunião da igreja que foi realizada na cidade de Antioquia, estiveram reunidos os dois grupos que compunham a igreja daqueles dias. Primeiro chegou à reunião o grupo dos irmãos gentios,
pelo texto, imaginamos que à medida que esses irmãos chegavam para participar da reunião, iam se assentando à mesa. Quando Pedro chegou, acredito que até para não ser deselegante e antipático, ia até onde os irmãos gentios estavam assentados, aguardando o início daquela reunião, para cumprimentá-los. E sabe, Pedro, como todo pescador profissional, penso eu, se atracou na conversa com os irmãos gentios, pois aqueles irmãos, por certo, tinham muitas novidades a respeito da obra do Senhor para lhe contar. Assim, sem perceber, Pedro se assentou com eles. Bem, aí residiu o problema. Uma vez que os judeus convertidos ao cristianismo ainda seguiam os ritos naquele tempo, ensinados pela tradição judaica, segundo a qual não era lícito a um judeu assentar-se com os gentios à mesa. Ao tomar conhecimento da chegada dos irmãos de origem judaica, estando assentado à mesa com os irmãos gentios, gesto tido como abominável para um judeu, Pedro sentiu um calafrio e rapidamente se levantou da mesa onde com os irmãos gentios se assentava, a fim de não ser visto assentado àquela mesa pelos judeus cristãos que estavam chegando. Vendo aquela cena, o apóstolo Paulo enfrentou o apóstolo Pedro cara a cara e repreendeu-o, dizendo: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Após repreender a Pedro por sua dissimulação, Paulo aproveitou aquela ocasião para expor seu entendimento de que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim pela fé em Jesus Cristo, e em seguida declarou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Com Moisés Rosa, você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. Na carta aos Filipenses, Paulo retoma a discussão acerca dos efeitos da morte de Cristo na cruz, combatendo os falsos ensinos dos inimigos da cruz de Cristo que ali havia. O confronto de Paulo nos faz lembrar de Mateus 23:3, quando o Senhor Jesus assim se referiu a respeito dos escribas e fariseus em seus dias, a multidão que lhe seguia. Observai, pois, disse Jesus, observai, pois, e praticai tudo o que os escribas e fariseus vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam o que dizem. Note que nesta passagem Jesus não invalidou os ensinamentos que os escribas e fariseus davam ao povo de Israel. Jesus apenas mostrou ao povo que o seguia a hipocrisia desses líderes religiosos, que ensinavam, mas não praticavam aquilo que ensinavam. O combate que Paulo manteve com os judaizantes que viviam na cidade de Filipos, a quem o apóstolo chamou de inimigos da cruz de Cristo, foi diferente. Porque além dos judaizantes de Filipos corromperem o evangelho com suas vidas imorais, estes ensinavam também uma falsa doutrina a respeito da morte de Cristo na cruz. Os judaizantes de Filipos ensinavam à igreja que a morte de Jesus Cristo na cruz não foi suficientemente capaz de perdoar os pecados de todos aqueles que se arrependem e creem no Senhor, de resgatar os crentes do poder de Satanás e dos poderes malignos, de tornar justo todos os que nele creem, de purificar a consciência do crente, a fim de que este possa servir a Deus sem culpa. E também não foi suficiente para abrir o caminho para o crente chegar diretamente a Deus por meio de Cristo, para obter graça, misericórdia, ajuda e salvação. E por considerarem que o sacrifício de Cristo na cruz não foi perfeito, os judaizantes ensinavam que os cristãos precisavam praticar e observar também os ensinos dados por Moisés, sendo necessário circuncidarem seus filhos, por exemplo. Foi por isso que, ao escrever aos Filipenses, Paulo combateu esses ensinadores de meia colher e os tratou como inimigos da cruz de Cristo. Aprendemos muitas preciosas lições através de nossa meditação de hoje.
Dentre elas, podemos destacar que, ao confrontar os falsos ensinadores que buscavam a todo custo introduzir os ritos do judaísmo no meio dos cristãos da cidade de Filipos, com o objetivo de complementar o sacrifício de Cristo na cruz, Paulo não invalidou os bons ensinos, costumes e as questões referentes ao bom comportamento presentes na lei de Moisés, de maneira que a noiva do Cordeiro, com bons olhos, deve olhar também para o Antigo Testamento, a fim de observar o que nele foi mantido por Cristo e direcionado a todos os cristãos que em todo o mundo estão a dizer: ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor amado Deus, querido e bendito Pai, nós louvamos o Teu maravilhoso nome na manhã deste dia. Senhor, porque por causa do sacrifício perfeito que Cristo realizou na cruz, hoje temos livre acesso a Ti, Senhor, para apresentarmos a Ti todas as nossas dificuldades, para apresentarmos a Ti as nossas ações de graças, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito a mim e a todos os nossos milhares de ouvintes que nos acompanham através da programação desta rádio. Senhor, Deus dos exércitos, nós o louvamos e Te adoramos, porque nos nossos dias Tu tens levantado muitos ensinadores, que têm, Senhor, mostrado a nós a plenitude do Evangelho, Senhor, para podermos servir a Ti melhor, de uma forma melhor. Ajuda, Pai, que estes homens valorosos se multipliquem para combater os homens hereges, que muitas vezes se infiltram no meio do rebanho do Senhor, para atrapalhar o bom andamento da obra do Senhor. Em nome de Jesus, nós lhe rendemos graças nesta hora. Amém, Jesus. Meu Jesus comigo. Você pode assistir esse ou qualquer outro programa Momento da Escola Dominical através do nosso blog na internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Anote o endereço do nosso blog: www.momentodaescoladominical.blogspot.com www.momentodaescoladominical.blogspot.com. Estamos também no YouTube. Basta você digitar Moisés Rosa e você vai nos encontrar também no YouTube. Amanhã pela manhã, procure uma Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, onde você estiver nos ouvindo, para estudar conosco a lição Combatendo os Inimigos da Cruz de Cristo. Estamos indo embora, mas não se esqueça, sábado que vem, a partir do 12:30, se Deus quiser, temos um novo encontro marcado aqui na Difusora, para juntos estudarmos nossa próxima lição, cujo tema será a alegria do salvo em Cristo. Até lá, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser. 12h43.